gente. E aí, pessoal, beleza? Nossa, que alto, hein? Meu Deus. Muito bom. Queria dizer que, primeiro, cuide suas palavras no stand-up, porque eu comecei a quase ficar com os olhos cheios de lágrimas ali, porque eu vi que era uma pessoa velha da web, contando aquelas coisas. Inclusive, hoje eu criei lá um maldito arquivo chamado function.js. Mas, pelo menos, eu fui chique, porque eu criei em inglês. Internacionalização, primeira coisa. Bom, já como eu sou uma pessoa velha da web, eu vou contar aqui um pouquinho sobre a minha experiência num projeto em 2015, que foi a programação do front-end do site dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E aí eu vou contar um pouquinho lá sobre o que eu aprendi sobre semântica, quais foram os desafios que a gente teve. Como um pouco falou, eu sou a Cíntia Zanoni, eu sou Program Manager na Microsoft. Nesse horário eu deveria estar trabalhando, mas eu estou aqui, enfim. Eu trabalho para a área da América Latina, cuidando de alguns projetos relacionados à inteligência artificial, que ocasionalmente também tem uma pincelada bastante forte aí de web semântica. E sou fundadora de uma comunidade chamada o Makers Code. Depois vocês podem me seguir ou me xingar em vários lugares, aqui tem os links, só procurar. Bom, alguns números sobre o site dos Jogos Olímpicos, né, o projeto como um todo. Olhando assim, parece uma coisa bastante básica, né? Quando a gente recebeu o projeto, ele falou assim, são 28 esportes, cada um desses esportes tem quase 42 modalidades, né, tendo alguns nuances de diferença, e isso traduzindo para quem lá estava virando a massa, né, estava fazendo o código, principalmente da interface, se traduzir em mais ou menos 327 componentes únicos, mais de 1000 páginas, apenas 5 desenvolvedores e 8 meses de projeto. E aí todo mundo pensa, tipo assim, mas eu vou abrir aqui no meu celular o site dos Jogos Olímpicos, é tudo tranquilo, né? Só tem lá uns bichinhos, né? Tinha o Tom lá, que era o bichinho lá, todo bonitinho e tal, tem umas imagens, é colorido e é tudo lindo. Mas aí a gente começa a cair na vida real sobre o que é o dia a dia do desenvolvedor front-end neste mundo moderno que estamos, com tantas práticas e etc. Primeiro desafio da entrega. Uma equipe nova para um projeto que, teoricamente, ele deveria não ser complexo, mas quando você lida com pessoas que têm um nível de senioridade para pleno ou sênior, já que já está ali, digamos, uma pessoa mais experiente na vida, né, um pouco mais experiente na juventude da programação, você vai ter pessoas que cada um vai desenvolver o seu próprio estilo de codificar, pensar em arquitetura de projeto, e quando a gente pensa em um projeto que ele tem que ter acessibilidade e semântica, isso é um dos maiores desafios, né? Porque não é simplesmente escolher qual que vai ser a versão lá do JS, mas sim pensar em como escrever o HTML. Depois, a gente descobriu que, na verdade, a gente não tinha 8 meses. O projeto em si, quando você vai começar, principalmente quando é um projeto que envolve questões governamentais, né, quando a gente fala tanto de semântica como de acessibilidade, significa que, por muito, muito tempo, e realmente é muito tempo, as pessoas, pseudo-arquitetas desse projeto, têm que ficarem internadas por um tempo analisando tudo o que acontece, várias legislações, principalmente, de qual a informação pode ou não ser indexada por um mecanismo de busca, e aí a gente lida também com questões de particularidades, né? Por exemplo, sei lá, aqui no Brasil, América Latina, o Google, sei lá onde vai ser o Baidu, por exemplo. E aí, como é que eu vou fazer, tipo, o Baidu interpretar as informações que eu tenho que ser indexadas, né? E aí a gente, né, recebeu o presente lá de que o projeto estava com 3 meses de atraso, né? Mas aí, até aí, né, a gente é brasileiro, não ia desistir. E aí, quando a gente recebeu as telas do projeto, isso é até uma coisa bem engraçada que eu comecei a notar depois desse projeto, que muitas arquiteturas, né, de portais, enfim, que envolvem questões de tanto semântica quanto acessibilidade, dificilmente os desenvolvedores recebem as telas coloridas, né? A gente recebeu lá, acho que é uma aplicação, eu acho que já nem as pessoas nem usam mais, mas é o Axure, que é tipo wireframes e tal, navegações que você faz, que é para você começar a desenvolver toda a parte de arquitetura, né, de como vai ser o projeto. E aí a gente começou a entrar em várias coisas. Mas eu vou pesquisar sobre acessibilidade ou eu vou pesquisar sobre tagueamento de meta-informações, que é muito além de colocar uma meta tag description ou aquele Open Graph de Facebook, que é para aparecer a imagenzinha, mas aí você vai se deparar com um desafio chamado escalabilidade de semântica e escalabilidade de acessibilidade, né? Então, aí começa a acontecer o jogo de verdade, e aí muitas pessoas que, às vezes, têm uma percepção de
de que o desenvolvimento front-end ele é muito fácil e eu não vou considerar uma pessoa front-end, lá o cara que está fazendo HTML, como um programador, mas vai sentar você para fazer um projeto que tem que ser semântico ou que ele tem que ser acessível, né? E aí depois de passar por toda essa parte de análise, né, e receber o projeto todo meio em cima e começar a correr para mapear como ele deveria funcionar, a gente recebeu mais um desafio, digamos assim, da gestão do nosso projeto, que era trabalhar com um site 100% semântico, e apesar de todo o sofrimento e lágrimas de sangue, eu posso bater no peito e dizer que o site do Rio 2016 foi o primeiro portal dos Jogos Olímpicos que foi 100% semântico. Nós, infelizmente, não conseguimos, mas chegamos muito perto de atingir o AAA, que é, não sei se alguém já estudou um pouco sobre acessibilidade, mas existem 3 níveis de acessibilidade, né, que é o A1, que é o mais básico, que é o cara conseguir acessar, e depois tem o nível A2 e o A3, que são coisas mais profundas quando a gente pensa em acessibilidade de diversas formas, né? Então a gente conseguiu ali 2 As e trabalhar para ser semântico. E aí, na vida real, né, quando a gente percebeu que, além de a gente ter desafios dentro da arquitetura, o formato do projeto em si e o quanto que a gente teria que correr atrás para realmente conseguir escrever um projeto semântico que fosse escalável, e aí entra em alguns desafios, como que a gente estava comentando ali, sobre, puxa, será que é uma boa prática colocar uma meta tag injetada dentro do site, botar um display none? Tipo, não, sabe? A pessoa deveria levar, tipo, um tapinha na mão para poder cuidar disso, e isso a gente aprendeu, tipo, sofrendo, porque inicialmente a gente pensou, vamos fazer o tagamento de áreas e vamos colocar algumas meta-informações para taguear as coisas, mas isso, quando você trabalha com um volume muito alto de informação, isso não é uma coisa que é escalável, né? Não é uma boa prática, não é o correto. E hoje, basicamente, a gente vê as pessoas falando sobre semântica, só acha que é no e-commerce, lá no máximo, que eu vou colocar os preços das coisas, porque isso afeta o meu bolso diretamente, né? Porque se eu conseguir subir dentro do ranqueamento do Google ou de outro buscador, do Bing, né, que eu sei que vocês usam aqui, paga meu salário, e que, cara, terminou ali, né? Mas tem muito mais informação baseada dentro de semântica, e inclusive eu aprendi dentro desse projeto do Rio 2016 que sim, quando a gente tem uma preocupação para escrever um código mais semântico e pensa em escalabilidade, a gente está abrindo uma grande oportunidade para conectar e integrar agentes de inteligência artificial para que eles possam consumir os dados e fazerem diversas coisas bem interessantes. Acho que, inclusive, até vai ter uma talk sobre isso, né? Tem talk sobre várias coisas. Bom, aí dentro da nossa arquitetura, assim, falando bem rapidamente por causa do tempo, a gente escolheu uma parte de componentização. Na época a gente estava trabalhando com handlebars, porque era algo bem tipo hot, assim, era bem interessante. E aí a gente escreveu algumas coisas em cima disso. E daí alguns pontos que eu gostaria de trazer sobre o projeto. Primeiro, adotem ferramentas de automatização de testes, né? A gente tem lá alguns pacotes de Node lá que vocês baixam. Isso tudo é sempre gratuito. Tem o Phantom.js, que é excelente para a parte de acessibilidade. Tem o Y11, que é um complemento que te ajuda a ver não só o semântico da escrita, mas como também validar as informações. Tá? Então, é bem interessante. Dedique tempo para análise, sabe? Tipo, todo mundo pensa assim, mas eu vou analisar, é só eu abrir lá o meu wireframe aqui e eu ver se ele está na resolução certa, se eu estou posicionando as coisas, e essa aqui é a minha análise. Mas, quando você pensar que você analisou, tente dedicar um pouco de tempo a mais, porque aquele tempo a mais é o que vai te ajudar a evitar retrabalho. E olha que esse projeto aqui teve muito retrabalho, muito final de semana, até que a gente conseguisse entrar no ritmo para conseguir fazer a coisa de uma forma escalável. Depois, crie bases para componentes, né? E aqui a gente está falando que é possível escrever uma série de coisas que a gente consegue deixar automatizado dentro da nossa compilação, seja lá escrever um script em Node, por exemplo, para que quando a gente vá fazer a geração de novos componentes que sejam baseados em outros componentes, né? E um grande exemplo disso, acho que é a questão de tabelas. Inclusive, quem quiser ver um pouco mais de perto isso, acesse o site lá do Rio 2016, que ele está no ar ainda, e vocês vão conseguir ver em todos os spots, todas as malditas tabelas, elas são diferentes. E a gente não podia usar data table, né? Não tinha aquela coisa, tem que ser, sei lá, tem que ser responsivo, vou meter ali um bootstrap. Não, você tinha que fazer tudo na mão. Então, a gente criou alguns mecanismos para que a gente pudesse criar, literalmente, uma tabela mãe para que carregasse
passasse todos os valores e as interações de matching durante os jogos, para que pudesse aparecer, tipo naqueles resultados de minuto a minuto que tem lá quando a gente vai pesquisar algum jogo de futebol. É bem bacana isso, já que hoje a gente está trabalhando com muita coisa moderna, tipo Vue, React e outras tecnologias que a gente pode componentizar. Por que não dedicar um tempinho para componentizar da forma correta? Depois tem uma frase que eu acho muito bacana, que é do Tim Berners-Lee, que ele diz que o poder da web é que ela é universal, né? Então, tudo a gente vê hoje surgindo dentro da web. Cada dia que passa, a gente dá um chute numa árvore, cai 10 novas startups que vão se tornar unicórnios em bem pouco tempo, vão ganhar muito dinheiro, né? E que eles sempre todo mundo vai sempre começar a prototipar dentro da web, porque é muito mais fácil, é muito mais rápido para você errar, aprender e corrigir, e de você colocar uma ideia em frente. Então, se a web é universal e todo mundo começa pela web, ela é a porta de boas-vindas, por que não a gente tentar voltar um pouquinho atrás e revisitar as nossas práticas de trabalho? Porque para fazer uma web semântica e para começar a construir o tal do futuro da web, não é você ficar sentado esperando que alguma coisa aconteça e no outro dia, quando você abrir lá o seu VS Code, você vai ver, olha, o futuro da web começou porque é tudo semântico. É a nossa responsabilidade como desenvolvedor, independente de ser front-end ou full stack, começar a fazer esse futuro agora. Porque todas as práticas, as documentações, elas existem há muito tempo, só que poucas pessoas usam. Então, vamos tentar dedicar um pouquinho mais de tempo para olhar para os nossos projetos e fazer, acho que realizar o grande sonho de todo desenvolvedor, que é fazer parte, literalmente, da concepção dos projetos e não só receber uma tela e começar a codificar ela, mas ajudar a tomar decisões para que elas possam ser mais corretas e que elas possam impactar positivamente os nossos usuários de forma geral. E é isso aí. Obrigada.